Connection Delight, o podcast que significa uma conexão leve, suave, gostosa com as pessoas que eu conheci ao longo desses 25 anos morando aqui nos Estados Unidos como imigrante, fundando a Florida Connection, pessoas que são ou clientes, ou trabalham comigo, ou são parceiros, pessoas que fizeram uma história e que têm histórias fascinantes que vocês vão amar conhecer, pessoas incríveis, surpreendentes. Mas antes de apresentar essas duas pessoas que estão aqui hoje, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Connection Delight e aperte a campainha, porque toda semana tem uma novidade, tem uma história fascinante para você conhecer. E hoje eu tenho nada mais, nada menos do que a mãe e o filho que são um sucesso aqui na Florida Connection, aqui em Orlando. Eles são exemplo de família, exemplo de história. Começar então com a minha querida amiga Helena Cristina Pinto, conhecida mais como Mamãe de 5. E você vai contar essa história pra gente. E o Jonathan Pinto, que é um dos filhos da Helena, que está crescendo, batendo asas nessa profissão de corretagem de imóveis como vocês nem imaginam. Pode seguir ele no canal dele, que ele é fantástico. Fora que você nem percebe se ele é brasileiro, se ele é gringo, que ele é uma coisa só nos dois. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E para mim que é um prazer estar com você também. Igualmente. Ele começou como o nosso mascotinho e agora ele já está crescendo. É isso aí. Mas a primeira pergunta, assim, o nosso bate-papo, a gente vai fluir aqui baseado em 3 perguntas principais. E aí a gente vai desenrolar. De onde eu vim? De onde vocês vieram? Conta um pouquinho da sua história, Helena. Então, eu sou nascida em Volta Redonda, Rio de Janeiro, né, interior do Rio de Janeiro. Vim para cá, para os Estados Unidos, há 25 anos atrás, eu e meu marido. Você já conhecia ele naquela Já, época? sim. Nós casamos no Brasil e viemos recém-casados. Eu tinha Se aventurar. Exatamente. 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Quase 1 ano e meio de casado. Nós tínhamos e viemos assim, ele falou do nada assim, vamos para os Estados Unidos. Ele já tinha uma prima que morava aqui, casada com um americano e tal, então eu nunca tive essa vontade de vir para os Estados Unidos, assim, nunca foi uma coisa que eu pensei. E eu tinha apenas 20 anos, né, quando eu cheguei aqui. Eu era mais nova do que o Jonathan. Caraca. Um bebezinho. É. E o pior, assim, ela não veio para a Flórida. Ela foi para um lugar totalmente diferente do Brasil. Exato. Eu já caí logo em New Hampshire. Conta isso. O que é New Hampshire? Gente, New Hampshire é perto de Boston. Eu morava numa cidade chamada Nashua. E assim, quando eu fui para lá, eu acho que eu nem sabia, assim, o grau, assim, o nível de frio que era aquele lugar, né? E graças a Deus eu cheguei quando estava entrando a primavera, tinha acabado de entrar a primavera, então eu peguei todas as estações, peguei primavera, depois veio o verão, aí eu descobri a gravidez da minha filha mais velha, fiquei grávida dela naquele ano, logo quando eu cheguei, 3, 4 meses depois... Então todos eles nasceram aqui? Todos eles nasceram aqui, na verdade todos eles nasceram lá em New Hampshire. Que legal. E aí foi assim, eu não tinha, fomos passando verão e depois chegou o outono, que é a coisa mais linda lá, o outono é assim, indescritível, bem diferente da Flórida, Colorido, porque né? lá é muito colorido, muitas folhas, é muito lindo, muito lindo. E aí, por final, veio a tão sonhada, tão esperada neve. Nunca tinha visto neve na minha vida. A princípio era bem legal, né? Porque é aquela experiência, a primeira experiência, aquela primeira impressão que fica. Foram momentos bem assim, que nós formamos a nossa família lá, né? Todos eles nasceram lá. Então, assim, eu tive momentos muito felizes lá, mas mudar para a Flórida mudou minha vida. Você morou quanto tempo lá, então? Morei 17 anos lá. E aí, 8 anos aqui. 8 anos aqui. 8 anos. E você, Jonathan, é filho número o quê? Número 2. Número 2? Certo. Então, você nasceu também em New Hampshire, é um gringuinho.
Já nasci no frio, por isso que eu sou registrou branco. os meninos no consulado brasileiro? Logo de fora? Registrei. Eles têm o passaporte brasileiro, tem o registro brasileiro, passaporte brasileiro, tudo Você certinho. aprendeu primeiro português ou inglês? Sim. O Português. inglês. O português? Português. O português. Então ela sabe mais que eu. Eu Me conhece ensinei. mais do que eu me conheço. Então, quando você veio para a Flórida, você tinha quantos anos? Eu tinha 15, né? 14. 14, ia fazer 15. A gente veio no verão. Melhor coisa, igual ela falou, a melhor coisa que a gente fez, que a aparência engana. A neve é linda, aquelas folhas laranjas são maravilhosas, mas o clima lá não é. Não é, né? muito frio, muito frio. O que vocês A vida faziam lá. lá? Então, aí que tá. Não Nada, tem o que né? fazer. Na verdade, nada. Eu tava até um dia desse, às vezes a Sofia fica falando, né, que tá assim, entediada em casa e tal. Aí o Jonathan tava falando, mãe, ela não sabe como que é a vida lá. Porque lá não tem muita coisa, assim, pra fazer. Igual a Flórida tem essa diversidade de lugares Tem de pra tudo, gente né? frequentar, né? Lá em New Mas Hampshire você não era tem isso. corretora lá. Você chegou lá, você foi fazer o quê? Então, eu trabalhei em hotel, eu fui housekeeper de hotel, foi o Uau! primeiro trabalho, assim, aí Uau! depois eu descobri a gravidez e eu tinha 2 amigos que até moramos juntos e tudo, hoje eles são até meus clientes e tal, já compraram casa aqui comigo e eles precisavam de uma pessoa para cuidar das crianças, porque eles trabalhavam naqueles horários assim loucos, que não existe daycare, né, nesses horários. Porque lá em New Hampshire tem muito assim, primeiro shift, segundo shift e terceiro shift. E tinha alguns pais que trabalhavam e chegavam tipo 1 da manhã. E saíam 5 da manhã, entendeu? Então assim, daycare nenhum tá aberto nesse horário. E aí era aquele Você foi desafio. trabalhar de babá. Eu sempre gostei muito de criança. Ah, não. Será? Com Filhos? 5 filhos. Então, assim, eu sempre gostei muito de criança, desde criança. Sempre gostei muito. Eu já falava que eu queria ter 4 ou 5 filhos, mas aí Deus ouviu, né? Então, assim, aí eu fui ser babá dessas crianças. Quando a minha filha mais velha nasceu, eu cuidava de 6 crianças. E ela também. A sua filha e mais 5. Exato. Nossa. A minha filha e mais 5. Uau, uau. E aí depois eu diminuí, né? Quando ela nasceu, aí eu fui para 3. Eu fiquei com 3 crianças, que eram essas 2 meninas que eu mencionei. Aí E nasceu mais eu uma e outra. aumentou de novo pra 5. Exato. Então, assim, aí depois Então eu fui você ficou babá. cuidando de criança. Fiquei Carlinhos cuidando fazia o de quê? criança. Ele trabalhava em 2 empregos. Ele trabalhava numa carpintaria e ele trabalhava Mas eles também tinham de habilidades cozinheiro. manuais, assim? Como carpinteiro mesmo? Ou ele era mais a parte administrativa? Era a parte mesmo eram muitos brasileiros que trabalhavam naquela fábrica, né? Ele chegou, no outro dia ele já começou a trabalhar. Foi assim, muito rápido. Então ele aprendeu, porque ele não era Aprendeu, da área dele. não era da área dele. E aí ele aprendeu, e aí depois ele também começou a trabalhar no restaurante italiano, como cozinheiro lá. Uau, essa eu não sabia. Porque uma coisa que acho que você não sabe, mas nós tivemos 2 restaurantes no Brasil. Não sabia, né? Olha, tá vendo? Nós tivemos, Esse e aí... podcast é para conhecer, pra a conhecer de história verdade. mesmo. Exato. Olha que E legal. aí, depois que nós viemos pra cá, como ele já falou, né, que ele sabia cozinhar e tudo, ele foi contratado num restaurante italiano. E ele já chegou sendo cozinheiro. Mas vocês não tiveram uma empresa de landscape, Depois, de um tempo, a empresa veio quando o Jonathan nasceu. A empresa de landscape, entendeu? Landscape é a empresa que cuida De jardinagem, paisagismo, paisagismo. ele fazia toda essa parte aí. E também, mas como lá neva, como é que faz? Quando tá nevando, fica sem Quando tá trabalho? nevando, ele Não. raspa o neve. Então, A eles- mesma empresa muda Exato. de atividade e vai... Exato. Que eu Mas acho que é tá- mais pesado do que o landscape tá aqui, né? Ele até fala porque você tem que ficar de madrugada. Se neva de madrugada, você tem que raspar neve. Ele já virou quase 48 horas, E né? aí você Seguido. tem que caminhão especial, carro Sim. especial. Sim. Exato. A minha irmã mora em Licença. Montreal e eles têm, assim, a cidade que tem a obrigação de limpar as ruas, Exato. né? E a casa Exato. tem... A casa é o proprietário que tem que, Sim, né? Que o proprietário. cuidar, E tem uma outra coisa, quando o caminhão da cidade passa, ele bloqueia a driveway da pessoa, porque ele limpa a rua. E aí ele Embloa joga tudo para os nessa lados.
As laterais ele bloqueia todas as driveways. Então, os proprietários têm que se virar nos 30 para poder sair. É a entrada, entrada do carro, exato. Na entrada da sua casa, né? Porque aqui, lá em New Hampshire, as driveways são bem grandes, bem longas. A minha driveway, por exemplo, cabia 10 carros. Nossa. Então, você morava em casa lá? Eu morava em casa. Então, era uma vida dura, né? Essa parte era bem puxada. Já teve vez, para você ter uma noção, já tinha 4 crianças. O Vitor estava com 1 mês, assim, eu estava levando eles para a escola, só que caiu uma nevasca nesse dia. A porta do carro congelou e eu com o Vitor, assim, pendurado, levando os 3 para a escola, porque era assim, era uma escadinha, né? A minha mais velha tinha 7 aninhos quando o Vitor nasceu. Ou seja, ela tinha 7, o Jonathan 5 e a Gabi tinha 3 aninhos quando o Vitor nasceu. 7, 5, 3 e o Vitor, bebê. E aí eu tava sozinha, porque meu marido trabalhava na neve e toda vez que trabalhava ele virava muitas horas trabalhando para limpar todas as casas e tudo. E às vezes, dependendo da nevasca, eles têm que ir 2, 3 vezes na mesma casa, porque tá nevando direto, então eles têm que voltar e fazer o trabalho. Nossa. E aí, aquele dia, a porta do carro não abria de jeito nenhum. E eu com as crianças do lado de fora, no frio. Então, que congela mesmo, né? Congela real. Congela lata de refrigerante lá, garrafinha de água, congela tudo. Estoura a garrafinha. Trabalhava, levava água, deixava lá fora e depois congelava. Estoura a latinha de refrigerante, se você esquecer. Estoura real. Você chegou a trabalhar lá ou não? Cheguei com meu pai, só que bem pouco. Tipo, era muito part-time, mais quando tava de férias. Aí, meu primeiro emprego, tecnicamente, era raspar neve lá em casa. Porque meu pai trabalhava com isso, só que ele fazia o dos clientes primeiro. Aí, na nossa, a gente, tipo, eu ia lá fora e raspava. Que loucura, né? E o que você lembra daquela época que você morou lá, assim, que você vai guardar para sempre? O frio é inesquecível. Eu não gosto do frio. Não tem o que fazer, você fica preso em casa, né? A única memória boa era jogar videogame com meu irmão, porque você não tem como ir lá fora, você não tem como fazer atividade de fora. Então a gente acabava jogando muito. E esse período, assim, que é mais agressivo, dura quanto tempo? 7 meses, só 7 meses. Meu Deus, é uns 6 meses de neve, né? 6 meses de neve. Às vezes, para você ter uma noção, a minha filha mais velha nasceu em abril. No dia que ela saiu do hospital, estava nevando. Nossa. 27 de abril ela saiu do hospital. Imagina, 27 de abril já é para ser primavera, assim, que tá lindo. Não, tem época que tá nevando ainda. Verão, às vezes, tá 50 Fahrenheit, né? Quanto tá em Celsius? 50 Fahrenheit. É pouco. É pouco, é frio. É frio. Eu já cheguei a pegar menos 40, menos 50, abaixo de zero. E o que fez então você falar assim, chega, vou embora pra Flórida? Como é que aconteceu isso? Acho que talvez eu possa responder essa pergunta com uma memória, respondendo a sua outra pergunta. Tinha uma vez que a gente tava em casa, tava nevando muito, e do nada acabou a energia. Quando acaba a energia, não tem aquecedor. Então a gente tava no frio, nevando, sem aquecedor. A gente teve que ir pra hotel. Isso foi no Thanksgiving, não foi? Isso no foi, dia do Thanksgiving. Foi quando a Sofia era recém-nascida e ela tinha 1 mês. E para você ter noção do frio que estava dentro de casa, mesmo a gente colocando coberta, eu coloquei touquinha nela e tudo, a bochechinha dela ficava roxa. Ficava gelada. Ai, que judiação. E aí nós tivemos que ir pro hotel para poder passar. Nós passamos o dia do aniversário do Vitor, porque ele nasceu perto do Thanksgiving. E aí passamos o dia do aniversário dele no hotel, porque estávamos sem energia, sem gás, sem nada. E essa energia fica quanto tempo? Pode durar semanas às vezes. Ficou acho que 3 dias assim. Sério? A gente dormiu uma noite assim, só que a minha mãe viu a situação, decidiu pegar o hotel. A gente tinha lareira em casa, mas mesmo assim não tava resolvendo. Não tava. Tava muito frio, muito gelado. Nossa, eu não consigo nem imaginar. Quer dizer, eu já vivi isso assim, confortavelmente na casa da minha irmã, mas o confortável porque é seguro, mas é um desconforto. Eu também não nasci pra ser. Exato. Então, assim, como nasceu essa vontade de vir pra Flórida, nós viemos passear, né, algumas vezes. A primeira vez que eu vim foi há 20 anos atrás, em 2004, quando a Gabi tinha 3 meses. O Jonathan tinha 2 aninhos na época. E desde aquela vez que eu vim,
eu já tive vontade de mudar para Flórida. E eu fiquei com aquela coisa, aquele sonho no coração, na mente, não esquecia. E toda vez que eu vinha para Flórida, isso acendia dentro de mim. E daí eu vim passear no aniversário de 15 anos da minha filha. Eu vim sozinha com ela, porque não tinha como eu trazer a família toda naquela época. Eu vim somente eu, ela e a Sofia, porque eu amamentava a Sofia na época. E daí a minha amiga, uma amiga minha que morava já aqui, ela também morava lá e veio para cá. Ela começou a me mostrar as coisas, o lado do residencial, porque uma coisa é quando você vem e você conhece os lugares turísticos de Orlando, é totalmente diferente, é o que eu falo para os meus clientes hoje. E quando você vai na área residencial e vê como que é a vida das pessoas, a qualidade de vida que as pessoas têm aqui, é apaixonante. Eu, assim, não consegui esquecer. E aí meu marido resolveu vir para passar o Natal e o Ano Novo. Nós passamos o Natal e o Ano Novo naquele ano aqui. Inclusive, na virada do ano, tipo, 31 de dezembro, eu estava em Clearwater Beach com as crianças, com a família toda. E estava 80 e pouco lá, estava caindo uma nevasca. Meu marido teve que deixar a gente aqui e ir, porque ele tinha empresa, então caiu nevasca lá, ele pegou um avião, foi para trabalhar e deixou a gente aqui no hotel. E aí enquanto ele estava lá... Eu não saio daqui, ninguém me tira. E foi assim que aconteceu. Eu voltei, 6 meses depois eu estava mudando para cá. Olha só. Foi assim que aconteceu. E a comunidade brasileira lá é grande também? Tem bastante brasileiros. Hoje em dia tem mais do que na época que eu mudei para lá. Em New Hampshire, a comunidade brasileira não era tão grande. Era mais na região de Boston, Massachusetts, Framingham, né? Aquela área toda que tinha muito brasileiro, sempre teve. Mas New Hampshire agora tem uma comunidade brasileira muito grande também. Que são seus futuros clientes. Exato. Porque eles vão querer comprar uma casa aqui e atual clientes também, né? Eu tenho, inclusive, você sabe que 90% dos meus clientes são de Massachusetts e New Hampshire. É isso aí. Olha, gente, você que está escutando esse bate-papo, procurem a Helena, procurem o Jonathan, porque eles sabem qual é a diferença boa que vocês vão sentir aqui. Exato. É sempre o que eu falo para os meus clientes. E aí você chegou aqui e resolveu falar, bom, vou começar uma carreira nova, vou virar corretora de imóveis. Foi assim? Foi assim, foi exatamente assim, porque eu queria já vir já tendo alguma coisa em vista. A Sofia estava com 1 aninho na época, e eu queria começar a trabalhar numa coisa que tivesse flexibilidade nos horários. Porque como ela era muito pequena, não tinha como eu deixar ela em algum lugar, a gente não conhecia ninguém, quase ninguém, né, na época. E aí eu queria uma carreira que fosse assim, que eu tivesse flexibilidade de trabalhar de casa e ter os horários ali para poder trabalhar, mas que eu me sentisse assim, que estava produzindo, né? Me sentisse útil, mas também que eu continuasse cuidando deles. Porque a fase de adaptação não é fácil. Quando você muda, você também, exatamente, você também já se mudou para cá com as suas filhas, você sabe que não é fácil. Até eles adaptarem, eu cheguei aqui, a minha filha, o Jonathan e a outra filha estavam na adolescência. Né, os 2 estavam na adolescência, os 2 mais velhos, a Gabi estava entrando na adolescência. É a melhor fase, né, para não dizer o contrário. Exatamente. Então, assim, é desafiador. Você tem que ter muita coragem, muita força de vontade de permanecer. Conhecer gente nova, de conhecer saber gente como é que é o nova. ambiente, é verdade. Exato. Agora, você começou sua história mais adulto aqui, né? Então, conta aí, você mudou para cá, foi encarar um high school ainda, né? Exato. E como é que despertou? Conta isso, como é que despertou essa história também de seguir a carreira que a sua mãe hoje brilha? Foi uma transição, assim, de lá para Flórida surreal. Inicialmente, eu queria muito. Eu gostava mais do calor quando a gente veio para cá de férias. Acho que foi a minha primeira vez que eu lembro. Que a primeira vez eu era bem pequeno, não lembro de nada. Mas a primeira vez eu fiquei apaixonado com a Flórida. Só que eu vim aqui e foi difícil a transição. Né, fazer amigos novos, conhecer gente, pessoas novas. Então foi difícil, mas me adaptei. Agora, eu tava entrando na high school, né? Você tava você fez o último ano de middle school aqui. Entrando na high school. E até, assim, o final da minha high school, eu basicamente não tinha ideia do que eu queria fazer da vida.
Enfim, eu comecei a assistir vídeos, o pessoal falava muito bom do mercado de real estate, a pessoa fazia flip, eu assisti aquele show com você, e eu amava o que o pessoal fazia no Million Dollar Listing. Million Dollar Mas Listing. antes tem um outro show de flip. Enfim, um show que o pessoal fazia flip, eu ficava apaixonado, uau. Aí, vendo minha mãe fazendo isso, escolher o horário, era algo flexível, que estava dando muito certo, graças a Deus, eu decidi encarar, né? Eu falei, tá dando certo pra ela, deixa eu, né? Tô começando minha vida, por que não? Aí eu tava estudando na Valência, comecei a fazer business e tirei minha licença de corretor. Que, honestamente, foi desafiador, que eu comecei do zero. Eu não sabia o que fazer, tipo, aonde eu começo. A história da minha mãe é um pouco diferente, porque ela, né, começou fazendo evento, conheci pessoa do norte. Eu, tipo, pessoa de 18 anos, é difícil alguém confiar para comprar casa. E também tem um lado de que quem eu conheço que quer comprar casa. Tipo, a maioria das pessoas, meus amigos, São né, jovens, são né? jovens, né? Acabou de sair da high school, eles vão estar renting no máximo. Isso se eles moram com os pais, né? Então vão estar no dorm. Então, sim. Porque uma coisa interessante que as pessoas precisam entender é que quando você vira corretor de imóveis, você é dono do seu próprio negócio, né? E aí você ser dono do seu próprio, com 18 anos, começando um negócio novo, como é que as pessoas vão acreditar que você não está brincando? Mas eu acho que você deve ter usado muito a credibilidade do ambiente, da própria sua mãe, Não, né? isso me ajudou demais. Eu acho que eu sou a pessoa que eu sou por causa da Flora Connection, mas principalmente por causa da minha mãe. Porque assim, a gente começou assim, eu comecei, né, jovem. Jovem geralmente não tem credibilidade. Ele é muito velho, gente. Agora eu tô com barba. Ele começou jovem, agora que ele é muito velho. Você tem quantos anos? Eu tenho 22. Nossa, comecei com 19, então vou fazer 3 anos no mercado. Então eu comecei no mercado de, tipo, aceitava o que vinha. E o que vinha era aluguel. Então eu comecei nesse mercado que parece que ninguém explorava até hoje, né? Porque ainda é pouca gente. Ainda é muita pouca gente. Então, assim, eu comecei aceitando, fiz através de uma conexão, basicamente, eu consegui uma quantidade de clientes que eu falei, não, vou focar nisso e se vier a venda, né, talvez eu possa comprar no futuro. E aconteceu, minha primeira venda foi por causa de um aluguel. Esse mês eu tô com 2 closing que veio de um aluguel também. Que legal, então, gente! Eu tô hoje vendendo por causa... Você acha que eu babo ou não babo? Morro de orgulho de ver, porque realmente uma coisa que você falou, você começou desbravando sozinho, jovem, né? Fazendo o que aparecia. Graças a Deus eu não estava sozinho, porque eu tinha um apoio, né? Sim, muito bom do lado, assim, mas no sentido... Você podia ser preguiçoso, né? Como, né? Tem pessoas que são jovens e ainda não conseguem enxergar o potencial de você ter um negócio seu, que você falou, flexibilidade, e que hoje você tem um jeito muito particular, né? Muito seu de fazer. E que todo mundo fica assim muito... admira muito o seu trabalho, né? Sim. Hoje... Então, a gente falou de onde vocês vieram, né? E vocês chegaram na Flórida. Então, vamos falar um pouco como é que é o trabalho de vocês hoje. Onde é que vocês estão? Então, você começou a falar que você faz bastante aluguel. Certo. Eu comecei em 2021, né? Em 2021. 22 foi meu primeiro full year, ano, né, inteiro, que eu foquei nisso, né? Então, acho que em 2021 eu fechei apenas 2 aluguéis, né? Foi as únicas transações que eu fiz. No ano de 2023, eu já fiz 45. Eu falei, olha, de 2 para 45. De 2 para 45. Eu falei, ué, isso aqui funciona então. Aí eu comecei a fazer mais, aí eu fiz, ano passado, um total de 74 aluguéis e uma venda. Uau! 74 aluguéis e uma venda, e hoje, desse ano, então, quantas vendas você já fez? Esse ano eu vou fazer 3, a partir de julho eu tô fechando... 5 de julho eu vou fechar 3. Que legal. Então vai ser um total de 3 vendas. Então você, de fato, está construindo a sua carreira, né? Exato. Tô colhendo o que eu plantei 3 anos atrás, praticamente, né? Exato. Construir bons relacionamentos com clientes. Eu dediquei, assim, muito no meu trabalho. Fiz um pouco além até. Eu cobro uma taxa para fazer uma consultoria, para ajudar com a ligação da energia, da água, seguro, a buscar o imóvel, né? Antes, óbvio. E que é tão importante, né? Exato. Principalmente para quem está chegando. Mesmo esteja chegando do norte,
Não é a mesma coisa, né? Sim. Conhecer as empresas de água, Exato. de internet, ajudar Isso. em tudo isso. Isso. É E conhecer o tudo que aprova diferente. também, porque a maioria dos meus clientes hoje são do Brasil, pessoas que vêm aqui às vezes sem social, com visto de estudante ou turista, que vêm aqui, e é difícil alugar, porque a maioria não aceita turista, porque é um prazo curto que eles têm para ficar Sim. aqui. A maioria não aceita estudante porque não tem social, não tem histórico, né? Não tem renda aqui ainda. Então, é difícil eles alugarem e eu, basicamente, sou um solution finder, né? Eu arrumo a solução para o cliente. Então, isso acabou me trazendo, tipo, com um deu certo, aí ele falava, não, minha situação era igual à tua e esse cara me ajudou demais, ele foi top, ele foi não sei o quê, pode chamar ele. Aí, e eu recebo muito. É muito gratificante receber o elogio de cliente, porque você sabe que você está fazendo um bom trabalho. Então, Sim, direto, às vezes o cliente escreve um texto enorme. Nossa, Jonathan, você... Desculpa. Tem um cliente que mandou uma oferta, não vou citar o valor, mas assim, ele, tipo, basicamente mandou tip pra mim, de um valor alto, porque ele ficou grato com o serviço que eu fiz, que eu prestei a ele. Que legal. Então, é muito gostoso quando é você faz um bom demais. trabalho e ser É demais. reconhecido, né? E você, até pra baba? mim, babo demais. É um E, chain e reaction. às vezes os clientes mandam um recado pra mãe também, né? Ah, Tem que disso também. Eles mandam pra Verdade. ele, fala pra sua mãe e não sei o quê. Aí ele me manda mensagem Tem uns que também. tratam minha mãe como uma celebridade. Eu quero um dia conhecer a sua mãe. Mas ela é uma celebridade. Ela Ela é. A mamãe de Artista. 5 e é uma super, super profissional. Exato. O pessoal adora o seu trabalho. E vocês chegam a fazer coisas juntos? Alguns trabalhos Também. juntos? Também ajudo muito ela com- Ele me ajuda bastante, né? Nos listings, principalmente. Quando eu tenho alguém que está querendo aluguel também, logo já coloco ele. Listing de aluguel, ele sempre faz comigo. Até agora nós vamos listar um. E todos os listings que eu faço, ele sempre tá comigo, me ajudando. Você acha que tem algum filho mais que vai seguir essa carreira? O Eu Vitor, acho né? que o Vitor. É Eu mesmo? gosto Vitor muito tá. disso, né? Ele já está se interessando um pouquinho? Ele tá com 16 anos e ele tá muito no mundo business. Ele É, quer fazer algo exato. correlacionado a real estate. E você A acha que Nathalie também, ela Também. tem vontade também, mas ela ainda tá naquele emprego, assim, que é, né, mundo Fixo. corporativo, emprego fixo, é um pouquinho mais difícil de ter flexibilidade nos horários, mas ela também tem vontade de... porque ela eles se já até inspiram fez em o vocês, curso, né? né? Que realmente é um Exato. potencial, uma chance, né, de você realizar grandes negócios muito legal, muito legal. E a Sofia fala que ela é a mini realtor. É uma verdade. figura. Tem uma casa que a gente tá vendo que é nossa, né? Aí a gente acabou indo, eu, minha mãe e a minha irmãzinha, mostrar a casa para os clientes. A minha irmãzinha ficou mostrando a casa toda para a esposa do meu cliente. Esse aqui é o banheiro, esse aqui, essa cozinha. Falando a casa tá toda. no gen quase, Ela né? gosta Aí ela da mesma coisa. chama de mini realtor. O Como é que apelido você que ela... se sente inspirando os seus irmãos? É bom demais. É? É bom demais. Eu gosto demais, assim, de ser um líder, né? Na vida, por exemplo, do Vitor. O Vitor é uma pessoa que eu gosto muito de andar com ele e gosto quando ele faz pergunta. Tipo, ele tá curioso sobre o mercado de bolsa de valores, sobre o mercado imobiliário. E ele pergunta pra mim. Tipo, até coisas sobre Bíblia, coisas sobre igreja, ele pergunta pra mim. E você é esse o negócio professor dele. Aí altas conversas, né? E tudo coisa que você não esperaria alguém de 16 anos tá conversando a respeito, né? Então, Que legal. é muito legal ver alguém tão novo E assim. que responsabilidade, Sim. né? Ele Não é só copia, gostoso, ele se inspira muito no Jonathan, assim, copia bastante, assim, que o Jonathan. E ele fica perguntando que dia que ele vai dirigir meu carro, né? Aí eu falei, já Já pode dirigindo, dirigir, já. né? Aí, só que ele dirige o carro do pai dele. Aí ele fica brincando, mãe, que dia você vai deixar eu dirigir seu carro? Eu falo, quando você tiver 24, 25, você dirige. Nem ele então, né? Ele gosta de praticar, né? Que ele tá pegando o license dele, né? A carta de motorista. Aí ele fala, quando é que a gente vai dirigir o nosso carro? Já tá chamando o carro dele. Que legal. Deixa eu perguntar primeiro assim, qual foi para você, eu não sei se você sentiu isso, mas para você o maior desafio de ser imigrante? É a barreira da língua, né? No começo. Eu vou contar uma história aqui que eu acho que eu nunca contei para vocês.
Nós fomos, eu e meu marido, e na época veio eu, meu marido e meu irmão para os Estados Unidos. Nós viemos juntos, então, nós viemos os três juntos. E aí nós fomos lá para procurar emprego no restaurante, que depois o Carlinhos foi chamado para trabalhar, né, meu marido. Chegamos pedindo, porque o pessoal ensinou pra gente uma frase para pegar emprego, para pedir emprego. E aí nós chegamos lá falando essa frase, só que assim, inglês zero, né? Eu não tinha inglês nenhum, nunca tinha estudado inglês, assim, detestava aula de inglês no Brasil, na escola. E aí a garçonete entendeu que a gente queria sentar para comer e levou a gente para comer. Enfim, resumindo, sentamos, tivemos que pedir pizza e tudo, isso porque a gente estava procurando só uma vaga de emprego. Então, esses são um pouco dos desafios. Primeiro foi a língua, né? Foi a língua. E assim, o mais desafiador de tudo também foi que eu cheguei e logo engravidei da minha mais velha. Então, assim, estar longe da família, estar longe do Brasil, da cultura e tudo, na primeira gravidez, isso foi bem desafiador. E outra, chegou começando do zero, né? Chegou com quantos dólares no bolso? $500. $500. Meu Deus, que história, que né? Até na época... Então, assim, na época, $500 era dinheiro, né? Porque na época era, tipo, $900 um aluguel. Você comprava $500, você comprava um carro naquela época. Verdade. Um carro usado, mas comprava. Naquela época, hoje 25 anos atrás, 10, sim. Né? 5 mil. Lá, né? Lá em New Hampshire, eu não sei aqui em Orlando, mas lá você comprava. Então, assim... Você teve que, acho que, gastar o seu dinheiro com roupas de frio, né? Também. Porque também, né? Muita, assim, foi... Então, eu acho que o mais desafiador foi isso, assim, a barreira de ser imigrante, de começar uma família num país distante, sem família nenhuma por perto, a minha mãe não estava aqui, não tinha ninguém que pudesse, assim, aquela rede de apoio, eu nunca tive isso. E a minha mãe, ela veio para o parto, para o parto da minha filha, mas quando ela estava com 27 dias, ela teve que ir embora. Então, eu me vi sozinha para cuidar, e na época eu era babá, e assim, eu não podia dormir a noite toda. Quem é mãe sabe disso, que a gente, quando tá amamentando, você não consegue dormir a noite toda, né? Você amamenta várias vezes. Não dorme quase nada, né? Exatamente. No outro dia, eu tinha que levantar, tinha uma criança que chegava às 5 da manhã. Nossa Senhora. E aí, eu tinha uma outra, que a mãe trabalhava no terceiro shift, que chegava quase 1 da manhã lá em casa. Ou seja, eu entregava uma criança quase 1 da manhã e pegava a outra às 5 da manhã. Meu Deus do céu. É muita história para contar. História para Gente, contar. quem reclamar, eu mando conversar com a Helena. Ela me inspira, sempre me inspirou. Uma guerreira mesmo. E você lembra de alguma coisa na sua história, talvez na mudança para cá, algum desafio assim? Olha, graças a Deus, meus pais sempre fizeram de tudo para prover pra gente. E assim, acho que a única coisa que eu lembraria é que são coisas bobas, né? Tendo que compartilhar tudo com o irmão, porque é muitos filhos e a gente nem sempre tinha tanto dinheiro, né? Então, certas coisas que a gente queria fazer não podia. Mas eu acho lindo no final da história ver o que começou do zero e hoje, assim, você nem imaginaria que a gente estaria numa casa própria, com outra, né? De investimento. Que legal, né? Cada um seguindo sua carreira, focado. Então, eu acho isso lindo, obviamente. Minha mãe... amo ela, mas ela tá de parabéns. Ai, meu Deus, não me faz chorar, Não Jonathan. pode, porque senão borra a maquiagem. Mas que é uma história linda. Falei para Demais. vocês, é fascinante. E assim, do negócio, do trabalho de vocês, tem alguma história legal que você gostaria de contar? Que você acha que é mais desafiadora, ou mais engraçada, ou diferente? Lembra de alguma coisa? Não, assim, o começo, assim, vamos falar de desafios, foi muito desafiador também. Você estar num novo estado, por mais que eu já estivesse aqui nos Estados Unidos há 17 anos, você mudar para outro estado é completamente diferente. Você tem que aprender a cultura daquele lugar, porque cada estado tem a sua particularidade, né?
Em New Hampshire, uma coisa que eu estranhei bastante na época, o pessoal é mais educado lá, assim, porque aqui tem muito turismo. E na época que a gente vinha para passear, você vê que cada um é de um país, de uma cultura diferente. Então, assim, o mais desafiador na minha carreira foi começar do zero num estado que eu não conhecia ninguém, num lugar que eu não conhecia ninguém. Então, assim, os 2 primeiros anos foram muito difíceis. Eu tive que ter muita força de vontade, meu marido me apoiou bastante na época, para que eu conseguisse, assim, prosseguir e seguir em frente e não desistir, como muitos, você sabe, acaba desistindo nos 2 primeiros anos. É verdade. Muitos corretores que tiram a licença, eles desistem nos 2 primeiros anos por conta de ser assim, tão desafiador. E o mercado é tão dinâmico que cada mudança o pessoal se assusta e para. Exato. Né? Então, assim, você é o tal do que eu falei, dono do próprio negócio. E quando você é dono do seu próprio negócio, você vai ter 1 milhão de desafios, você vai ter que se adaptar. Você tem alguma história legal para contar? Que eu consiga lembrar, não. 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 Mas eu sei que você está fazendo umas coisas diferentes, assim, inovando um pouco, até aqui dentro da empresa, não só a questão do aluguel, mas nos vídeos novos que você está fazendo. Conta um pouco do seu canal novo também. Então, eu tenho um canal que eu já fazia vídeos, é um vídeo Jonathan Pinto Realtor, né? É um canal que eu faço vídeo de casa, porém mais focado em região, porque casa o pessoal tá cansado de ver, né? Sim. E região parece que nem todo mundo explora tanto, tipo, mostrar o que tem pra fazer em Orlando, o que tem pra fazer. Então, no meu canal em inglês, eu foquei mais em, tipo, o que é Claremont, o que é Mineola. Que é a sua região, né? Que é a minha região. Só que esse canal era em inglês. Como, assim, 99% dos meus clientes são brasileiros, todo mundo cobra, vê os vídeos meus em inglês e fala, pô, você podia fazer português também, né? Podia fazer português. Aí eu decidi fazer, na verdade a ideia surgiu eu junto com minha namorada. Tava tipo, você deveria fazer, tipo... E tá muito legal. E a gente começou a fazer junto. Fala pro pessoal olhando lá na câmera qual é o nome do seu canal. É o Orlando e Cia. Então se pesquisar, acho que no YouTube é a primeira página que aparece, Orlando e Cia. Vai ter uma foto Orlando e Companhia, né? O Cia de Companhia, Cia, né? CIA, exato. Que legal. Então, gente, procura, porque tá muito legal. Tá muito legal esse trabalho que você tá fazendo. A gente tá fazendo lá vídeo misturado, né? Porque eu percebi que americano não gosta muito de vídeo de casa, brasileiro sim. Porque no Brasil é tudo diferente. A casa aqui é muito diferente da casa do Brasil. Então, tudo assim, tudo engaja, né? Seja casa, seja região. Então, a gente tá fazendo um negócio mais 50-50, mais 50-50. Cada região que a gente mostra uma casa naquela região. Então, a gente tá fazendo um Intergarden, mostrando, tipo, o Intergarden Village e coisas que, às vezes, o YouTube nem sempre as pessoas mostram, né? E a gente faz um estilo vlog, algo mais... Tá muito legal, pessoal. Obrigado. Não perca, eu tô gostando muito. Tá bem legal mesmo, viu? Agora, muito bem. A gente sabe de onde vocês vieram, a gente conheceu a história de vocês, o trabalho de vocês, os desafios. Para onde vocês vão? Qual é o sonho que vocês têm? Onde você quer chegar? Pessoalmente, profissionalmente, tudo. Quem quer falar? Olha, um dia eu vou casar e um dia eu vou ser igual a minha mãe e vou ter 5 filhos. Não, é verdade. Você quer ter 5 filhos? Eu quero, você eu já gosto... com a sua namorada? Ela topou? Então, um dia ela vai topar. Esse é um trabalho. Quem sabe, né? Tá morando ainda. Mas, assim, eu gosto muito dessa sensação de ter uma família grande. Quando era adolescente não gostava, mas adolescente também não gosta de nada, né? Então, não dá pra, né, basear a opinião do adolescente. Mas assim, eu não gostava porque, igual eu falei antes, eu brigava com meu irmão por causa do videogame. Aí tipo, se não tivesse irmão... Enfim, a gente brigava por causa de ter muita gente e tipo, uma coisa só que a gente dividia. A minha irmã pegava minhas roupas. Então, coisas bobas assim, que eu ficava, tipo, chateado. Mas agora que eu, né, tenho uma mentalidade um pouco mais madura, eu percebo que é algo muito bom. Eu gosto muito de ter uma família grande. Quando a gente viaja em família, é a coisa mais maravilhosa. A gente ir pra praia junto, a resenha, tipo, é outra do que se só tivesse... Eu e meu irmão, tipo, meu irmão é meu irmão favorito, né? Não fala pro resto. É o best friend. É o best friend.
Mas sim, os outros também são top, são legais Mas que também. legal você ter esse bond, E né, eu vendo que isso, tipo, cada um ajuda o outro também, né? Eu vendo que é uma sensação gostosa de estar em volta sempre de muita gente que é da família. Eu sinto que eu quero isso pra mim, né, no futuro. Minha namorada já não concorda tanto, fala... Aí eu falo 7 pra chegar no 5, na negociação. Que ela falou 3, eu falei, não, 7. Aí ela, 5 é aceita. Então, eu tô chegando lá. Mas é um na hora processo mesmo, longo, né, é. que você acaba no fim decidindo um pouco essas coisas. Exato. Mas profissionalmente eu sei que você está crescendo, você está se interessando em fazer mais cursos Exato. de liderança. Mentoria, liderança, exato. Muito bom mesmo. Eu gosto muito de investir em mentoria no geral, seja evento, seja leitura, eu leio muito. Não só a Bíblia, mas outros livros, né? Então, eu tento sempre buscar, que eu acho que a maior riqueza que a gente tem é o nosso conhecimento. É verdade. Né? Então, se a gente não construir isso, a gente não vai em lugar nenhum. Com certeza. E você, dona Helena? Eu quero seguir crescendo, assim. Eu não tenho muito, assim, mas eu gosto muito de ser uma pessoa melhor a cada dia, sabe? Para mim, isso é o mais importante. É melhorar, ser melhor que ontem. Você sabe? E a gente percebe. E fazer isso com excelência, continuar fazendo meu trabalho com excelência e melhorar cada dia. E é o que eu sempre digo, você sempre pode aprender. Nunca você sabe tudo. Eu nunca. Assim, por mais que eu tenha já experiência no mercado, já vou para 8 anos de licença, mas eu não sei tudo. Eu sempre posso aprender mais. Eu sempre posso aprender com você, eu sempre posso aprender até com o Jonathan, com outras pessoas mais novas, com outras pessoas que estão entrando na carreira, né, de corretor. Sempre, né? Aprender sempre, eu acho que E uma coisa bacana que você tem é que você divide tudo com as Exato. pessoas. Você não guarda tudo para você. Então, a gente tem os nossos grupos de bate-papo. A pessoa pergunta, um colega, né? Pergunta, e onde tem um condomínio novo? Ela vai lá, ela explica, ela conta, ela fala, ela divide informação, divide experiência, e isso só pode te trazer mais. Exato. Porque você merece. Exato. Vocês merecem. Obrigada. Eu não guardo nada assim para mim, por mais que é muito gratificante você poder contribuir para o crescimento de alguém, assim, de poder ajudar a pessoa a caminhar. Eu já ajudei algumas pessoas aqui dentro, né, assim, de dar os primeiros passos, de pegar na mão mesmo, porque eu já passei por isso há 8 anos atrás, quando eu comecei, de você não saber nem o que é um contrato, o que é assim, a gente chega cru, né? E quem não vive o que a gente vive não tem noção do nível de detalhamento e das nuances e dos desafios diários, né? Porque sempre acontece alguma coisa que não tinha acontecido antes. Sim. E a gente tem sempre pode aprender e sempre pode ter uma experiência nova. E eu gosto muito, assim, de poder dividir isso para que outras pessoas, se eu cometi um erro, se eu cometi uma coisa, se eu aprendi uma coisa assim, que eu nunca tinha passado antes, eu gosto de dividir para que as pessoas já estejam preparadas, assim, quando passar por aquilo, já saber como lidar. Com certeza. Que lindo, mas que história bonita que vocês têm. Obrigada, viu, pelo convite. Eu fiquei muito feliz que vocês aceitaram o convite. Eu acho que, gente, vocês estão vendo, é uma história fascinante, né? O Mulci fala imigrantes de raiz. Né? Exato. Começou dando mó duro, indo para um lugar frio, e hoje eles são uma família de sucesso, uma família que está buscando o aprimoramento a cada dia, que fazem uma contribuição nessa grande família que é a Florida Connection. Muito, muito mesmo. É uma grande amizade. Adoro vocês. Vocês são um exemplo. Vocês inspiram muita gente. Tenho certeza que inspirou vocês também. Então, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, apertar a campainha, porque toda semana a gente tem uma história dessas de deixar a gente aqui vibrando de felicidade, de alegria, de ver realmente como tem histórias lindas e inspiradoras. Muito, muito obrigada, dona Helena, senhor Jonathan. Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Um beijo enorme, até a semana que vem.